Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou mestranda em Ciência da Computação na Universidade UEM. Vou apresentar a vocês uma mini aula sobre gramática. A noção de gramática está relacionada aos estudos em línguas naturais. Os linguistas estavam preocupados com definir as sentenças válidas de um idioma e fornecer uma definição estrutural de tais sentenças válidas. A gramática é um formalismo que oferece uma representação finita de um idioma. A gramática fornece uma perspectiva generativa, define o conjunto de regras para que todas as cadeias admissíveis possam ser geradas. A notação formal de gramática foi introduzida pelo linguista Noam Chomsky em 1950. A gramática G é uma quádrupla, onde V é o conjunto finito de símbolos não terminais, ou seja, são as variáveis. T é o alfabeto da gramática. S é um elemento de V, das variáveis, que é denominado o símbolo inicial. E P são as produções ou regras de substituição da gramática. Vamos a um exemplo de gramática. Temos então G igual a V, T, S, P. Essa é a nossa estrutura, onde V é a nossa variável, que no caso será a mesma variável de partida, a inicial. T são os terminais, A e B, e P são as regras de produção. A gente temos aqui S, que leva Azinho, S, B, essa é a nossa primeira regra, e temos também S, que leva lambda. Essa aqui é a nossa segunda regra. Quais palavras podemos derivar dessa regra de produção, dessa gramática? A partir do símbolo inicial, S, podemos derivar, utilizando a primeira regra, né? A, S, B. Ou seja, utilizamos a primeira regra para fazer esta forma sentencial. Podemos utilizar a primeira regra novamente e gerar outra forma sentencial, a S, S, B, B. Podemos continuar utilizando a primeira regra e fazer mais uma forma sentencial, a S, B, B, B. E também podemos finalizar essa sentença, essa forma sentencial em uma sentença, né? Substituindo pela regra 2, o S que está aqui. Então, vai ficar A, B, B, B. Ou seja, formamos uma sentença. Aqui, é importante notar que essa forma e essa forma aqui são formas sentenciais. Forma sentencial. E essa cadeia aqui é uma sentença. O conceito de classificação da gramática foi introduzida por Chomsky na década de 1950 como uma forma de descrever a complexidade estrutural de sentenças particulares de linguagem natural. A gramática tipo 0 é a gramática com estrutura de frase. Elas são as gramáticas irrestritas e incluem todas as gramáticas formais. Elas geram exatamente todas as linguagens que podem ser reconhecidas por uma máquina de Turing. A classe 0 das gramáticas são demasiadas gerais para descrever a sintaxe de linguagens de programação e linguagens naturais. A gramática do tipo 1 gera as linguagens sensíveis ao contexto. As regras de produção são da forma alfa leva beta, tal que o tamanho de beta é maior ou igual ao tamanho de alfa, exceto quando beta for igual a lambda, que é a palavra vazia. A gramática do tipo 2 são gramáticas livres de contexto. Elas geram linguagens
que podem ser reconhecidas por um autômato com pilha. Vamos a um exemplo. Esta é uma gramática do tipo 2. Podemos observar nas regras de produção que o lado alfa sempre tem uma variável apenas, e o lado beta pode ter uma ou mais variáveis. Derivando essa gramática, podemos obter algumas sentenças para descobrir qual é o tipo de linguagem que ela está gerando. Então, vamos derivar essa gramática utilizando a primeira regra, pois é a variável inicial de partida. Temos lá S levando a e B. Utilizando a regra 2, vamos obter A, 0A, 1B. Se escolhermos a regra 3, obteremos 0, 1B. Se obtermos a regra 5, obteremos a seguinte sentença, 011. Vamos derivar novamente utilizando outras regras. S, que iniciando aqui a variável inicial. Se utilizarmos a regra 2 também, vamos derivar a seguinte forma sequencial, 011b. Se escolhermos novamente a regra 2, vamos ter esta forma sequencial aqui, 3, 4, ou seja, está duplicando. Para cada zero, eu estou tendo 2 uns aqui, B. Se eu escolher a regra 3, vamos continuar, a regra 3 é essa, vou eliminar meu A aqui no meio, então terei 0, 0, 1, 1, 1, 1, B. Escolhendo a regra 4, que é essa aqui, teremos então 0, 0, 1, 1, 2, 3, 0, B. E finalmente, se eu escolher a regra 5, teremos então 0, 0, 1, 2, 3, 4, 0. E nossa sentença final seria essa aqui, para essa regra. Então, podemos observar que existe um duplo balanceamento nesse tipo de gramática. Então, essa gramática, a linguagem gerada por ela é a seguinte: 0n, ou seja, para cada zero que eu tiver, eu vou ter 2 uns. Então, 1 elevado a 2n. E o meu zero final aqui, esse zero que está gerando pelo B, está sendo gerado pelo B, é independente desse conjunto aqui. Então, temos que n é maior ou igual a 0 e meu m é maior ou igual a 0, porque nós podemos já de cara da variável inicial derivar para a palavra vazia tanto A como B, por isso que eles aceitam 0 aqui. A gramática do tipo 3, ou gramática regular, é uma gramática linear, onde as suas produções possuem apenas uma variável do lado esquerdo e uma única variável do lado direito, tendo ou não com elas terminais. Essas linguagens podem ser decididas por um autômato finito. Neste curso, vamos detalhar melhor a gramática regular do tipo 3 e a gramática livre de contexto, gramática do tipo 2. As gramáticas regulares constituem a classe das linguagens mais simples, algoritmos de reconhecimento e geração, pouca complexidade, grande eficiência e fácil implementação. As gramáticas regulares são gramáticas lineares e são classificadas em gramática linear direita, onde todas as regras de produção são da forma variável que leva a um terminal e uma variável, ou apenas a variável que leva a um terminal. Temos a gramática linear esquerda, todas as regras de produção são da forma variável que leva a uma variável e um terminal, ou a variável que leva a um terminal. Gramática linear unitária direita, todas as regras de produção são como na gramática linear direita e, adicionalmente, tem o tamanho do terminal menor ou igual a 1. E gramática linear unitária esquerda. Todas as regras de produção são como na gramática linear esquerda e, adicionalmente, o tamanho do terminal é menor ou igual a 1. Vamos a um exemplo.
G1 é uma gramática linear à direita, pois S está posicionado à direita dessa regra. E G2 é uma gramática linear à esquerda, pois S está posicionado à esquerda da regra. Então, derivando as gramáticas, obtemos o seguinte: S, utilizando a regra 1, leva a A, B e S. A, B e S, utilizando ainda a regra 1, teremos A, B, S. E, substituindo S pela regra 2, obteremos AB, A. Então, observe que a palavra cresceu à direita dessa regra. Agora, vamos para a gramática G2. Derivando a partir desse símbolo inicial S, e utilizando a primeira regra, temos S, B, A. Utilizando ainda a primeira regra, obteremos S, B, A. E, utilizando a segunda regra, teremos A, B, A. Então, observe que a palavra, né, cresceu à esquerda dessa regra de produção. Além disso, as duas gramáticas, tanto a G1 como a G2, geraram a mesma linguagem, AB, ABA, ou seja, elas são equivalentes. LG1 é igual a LG2. Mais um exemplo. Descrever uma gramática regular que gere a linguagem regular de todas as cadeias do alfabeto 01, que não contém dois zeros seguidos. Podemos resolver este exercício da seguinte forma. A partir da variável inicial S, podemos gerar um zero e utilizar uma segunda variável, no caso a letra A, para controlar a não repetição de zeros seguidos. Também podemos fazer com que essa variável inicial leve a A. Então, o controle da não repetição ficará a cargo de A. Então, A, ela deve gerar uma regra que mantenha um número 1 ou quantos quiser, um ou vários, assim eu terei uma recursão de vários uns assim com essa regra. Eu também posso utilizar o A, levando a seguinte regra, 1, 0, assim eu teria uma recursão de vários 10, e também posso fazer com que meu A leve a lambda. Dessa forma, eu finalizo o tamanho dessa sentença e garanto dessa forma a não repetição de zeros. Agora vou falar sobre as gramáticas livres de contexto. Essas gramáticas podem ser utilizadas, entre outras aplicações, para representar subconjuntos bastante limitados de linguagens naturais, como o conjunto abaixo. Como pode ser observado, os símbolos não terminais em gramáticas livres de contexto podem ser utilizados para representar classes sintáticas bem definidas, permitindo um elevado grau de intuição e de clareza na interpretação e na estruturação das sentenças pertencentes à linguagem. Como consequência do elevado interesse prático despertado pelas gramáticas livres de contexto, inúmeras notações foram desenvolvidas. Entre elas está a notação BNF. Os não terminais são representados por textos delimitados pelos metasímbolos menor e maior. Para distingui-los dos símbolos terminais, o metasímbolo seta é substituído por igual. E as alternativas de substituição para um não terminal são agrupadas, separando uma das outras com o metasímbolo de uma reta na vertical. Os terminais são denotados sem delimitadores. A representação da estrutura de sentenças das linguagens livres de contexto na forma de árvore bidimensionais é um recurso muito utilizado, pois proporciona meios para uma melhor visualização da estrutura da sentença,
auxilia na demonstração formal de teoremas, facilita a representação interna nos compiladores e interpretadores. A árvore de idealização é representada por uma raiz, que representa o símbolo inicial, os vértices interiores são as variáveis, e os símbolos terminais e a palavra vazia são as folhas. Exemplo de árvore de derivação. Para gerarmos essa palavra aqui, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, temos que seguir as regras de produção. Então, a primeira regra de produção é a da variável inicial, que será a nossa raiz, ou seja, S leva a Azinho, Azão e ao S. Observe que já temos um terminal aqui, garantindo o primeiro A da nossa sentença. Continuando a derivação, vamos seguir esta variável e aplicar a regra 3. Então, teremos S, Bzinho e Azão. Temos que garantir mais um Azinho aqui. De acordo com as nossas regras de produção, temos como gerar um Azinho. Então, geramos mais um Azinho aqui. E já obtivemos mais um Bzinho aqui também, na nossa regra de produção. Continuando a derivação, temos que conseguir agora mais um B. De acordo com as regras, podemos gerar um B com essa regra número 4. Então, de acordo com a regra número 4, temos a geração do Bzinho e de um Azinho. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E agora temos que finalizar essa última variável aqui, substituindo ela pelo A. Pois é isso que nós precisamos para formar essa sentença que foi nos dada. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho. Então, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho. Além disso, ainda se tratando de árvore de derivação, temos uma derivação mais à esquerda ou mais à direita, quando a cada passo no processo de derivação de uma sentença, escolhemos a variável mais à esquerda ou mais à direita. Uma gramática é ambígua se existe alguma sentença para a qual ela tem mais de uma árvore de derivação. De maneira equivalente, se existe mais de uma derivação mais à esquerda para uma sentença ou se existe mais de uma derivação mais à direita para uma sentença, conforme pode ser observado na tela. Temos a derivação do 5 menos 3 vezes 2 nas duas árvores, tanto a mais à direita quanto mais à esquerda. É possível simplificar alguns tipos de produções sem reduzir o poder de geração das gramáticas livres de contexto. Em geral, as simplificações de gramáticas são usadas na construção e na otimização de algoritmos. São simplificações de gramáticas livres de contexto a remoção de símbolos inúteis, a remoção de produções vazias e a eliminação de produções unitárias. Exemplo de simplificação de gramáticas livres de contexto. Bom, para simplificarmos uma gramática livre de contexto, vamos realizar 3 etapas. A primeira é a eliminação das produções vazias. Então, a primeira etapa, eliminar produções vazias. Da seguinte forma, temos nas nossas produções aqui o lambda, ou seja, a variável A está levando a lambda. E, analisando as outras variáveis, observamos que a variável inicial S também leva a A. Então, essas duas variáveis, elas levam a produções vazias. Então, anotamos elas aqui. Levam a lambda. Então, nós temos que reescrever essas produções da forma que está e, além disso, acrescentar novas regras, que são a eliminação dessas produções aqui que levam a produções vazias. Então, ficará da seguinte forma. Reescrevo S, levo a A, continuo reescrevendo. Bzinho, Azão, Bzinho, Azão. Agora que começa a brincadeira.
Onde eu tenho a variável A, pois A leva lambda, eu não reescrevo novamente. Então, eu coloco apenas Bzão, Azinho, Azão, Bzinho, que é nesse caso aqui. Só que eu também tenho outras formas de escrever essa mesma estrutura, que vai ser Bzinho, Azão, e também, eliminando os dois As aqui, Bzinho. Porém, ainda tenho que representar aqui o lambda por ser a variável inicial, só por isso. Se fosse uma outra variável, não sendo a inicial, não precisaria representar o lambda. Agora, vamos continuar aqui com as nossas regras de produção. Representando o A, eu mantenho ainda aquela estrutura, Azão, Azinho, do jeito que está. Porém, não escrevo mais o lambda, porque ele é uma variável não inicial. E, como o A leva lambda, esse A aqui será omitido nessa minha representação. Então, eu apenas coloco o Azinho agora. Vamos para B. Bzão, Bzinho. Bzão, Czão, porque eu não tenho nenhum A, nenhum S, então não mudou nada na minha regra. E o C, temos lá Czão, Bzão, Czão, Azão. Agora temos um A, então alguma coisa vai mudar. Vamos continuar aqui, só representando o que tem lá. Bzão, Bzinho, Bzão. Pronto. Então, nós temos que reescrever essa estrutura aqui sem um A, então vai ficar apenas C. Então, dessa forma, eliminamos as produções vazias. Continuando nosso exemplo de simplificação de gramática livre de contexto, vamos iniciar a etapa 2, que é eliminar as produções unitárias. Eliminar as produções unitárias. E funciona da seguinte forma: devemos analisar nas regras de produção qual variável leva a outra variável. No caso aqui temos o S levando a A. E também temos C levando a C. Como C está levando a ele mesmo, ele não é representado como produção unitária. Neste caso aqui, não precisa ser eliminado. Então, devemos representar essas produções unitárias da seguinte forma. S, como S leva a A, representamos o fecho de S, que leva a A. E também devemos representar as outras variáveis. Porém, colocamos um símbolo de vazio, pois não existe produção unitária para elas. Então, fecho de B, fecho de A, também não tem. E o fecho de C, apesar de ter a variável C apontando para ela mesma, ele também não é representado, então continua sendo vazio aqui. Agora devemos reescrever as regras. E elas ficarão da seguinte forma: S levando, ou seja, o fecho de S de A, como nós eliminamos a produção unitária, o S vai apontar então para o que o A aponta. Então, antes apontava para A, agora vai ser, antes apontava para A, agora vai ser apontado para Azão, Azinho, que é o que o A aponta. E também vai ser representado o Azinho, pois o A também aponta para o Azinho. Continuando a reescrita das regras de produção, teremos agora aqui, só repetindo o que nós já temos lá nas outras, né? Aqui, ó, não mudou, Azão, Bzinho, Azão, tá aqui. Azão, Bzinho, Azão, Bzão, Azinho, Azão, Bzinho, Bzinho, Azão, apenas o Bzinho e o lambda. O lambda continua sendo representado aqui. O A não muda, continua igual, o Azão, Azinho, Azinho. O B também não muda, fica Bzão, Bzinho e Bzão, Czão. E o C
também continua semelhante, C, Azão e Bzinho, Bzão. Então, esta é a segunda etapa da simplificação de gramática livre de contexto. Continuando nosso exemplo de simplificação de gramática livre de contexto, vamos iniciar a etapa 3, que é a eliminação de símbolos improdutivos ou inúteis. Neste caso, analisando aqui as regras de produção, observamos que há dois símbolos inúteis, que no caso são o B, a variável B, e a variável C. Pois, a partir dessas variáveis, não é possível derivar pelo menos uma cadeia, formada exclusivamente por terminais. Observem que elas possuem variáveis, mas não existe um terminal para finalizar o B aqui. E nem neste caso. Elas também são formadas por variáveis, apesar de ter o terminalzinho junto, elas não finalizam em um terminal, ou seja, é impossível gerar uma sentença com elas aqui, apenas formas sentenciais. E por esse motivo, devemos eliminar estes símbolos, pois são símbolos inúteis para essa regra de produção, para essa gramática. Então, como fazemos? Já identificamos os dois símbolos inúteis, que são C e B, e eliminamos as regras com C e B, ou seja, B e C. Então, todas as regras que possuírem essas duas variáveis não existirão mais. Então, a reescrita dessa regra de produção ficará da seguinte forma. O S continua levando o Azão, Azinho e a Azinho. Agora, mudamos aqui, ó. Azão, Bzão, Azinho, esse Bzão não será mais reescrito. Então, essa regra toda não será mais reescrita. Então, eliminamos ela e partimos para a próxima, que é Azão, Bzinho, Azão. Então, representamos aqui Azão, Bzinho, Azão. Depois temos aqui de novo a variável B, que também foi eliminada, então não podemos representar. Seguimos para a próxima, que é Azão, Bzinho. Este símbolo aqui pode ser representado, porque é um terminal, então Bzinho, Azão. O próprio Bzinho pode ser representado, porque é um terminal. E a variável lambda, pois ela representa, ela faz parte do símbolo inicial de partida. E a variável A, as regras de produção da variável A, continuam as mesmas, né? Porque não tem outro símbolo, não tem outra variável. Então, continua Azão, Azinho e Azinho. Dessa forma, está simplificada a gramática livre de contexto.